Não fechei nenhum mês negativo por causa das operações no modelo operacional que eu estava seguindo aqui. Galera, beleza? Vamos lá! Hoje eu quero estar falando sobre um assunto que posso dizer que mudou meu resultado consideravelmente no day trade. Não só resultado em termo percentual, financeiro, como também o mindset, a tranquilidade em estar operando esse estilo de trading, né? de operações, fazendo esse tipo de operações. Então eu vou estar falando justamente sobre isso aqui. Então, mas vamos lá. Cara, dá uma sacada aqui no escritório. Lá no fundo, vocês podem ver que ainda não chegou a porta nova e tá chovendo, cara. Quero saber como é que eu vou para casa. Vim de moto hoje. Mas enfim, as coisinhas estão ficando aos poucos, né? Organizadas aqui. Chegou essa mesa, essa bancada, né, para colocar um modem, etc e tal. E finalmente o ar-condicionado aqui foi consertado. O que é que aconteceu, né? A gente comprou um ar-condicionado assim que começou a reformar aqui o escritório e só instalamos uns 4, 5 meses depois, né? E quando instalamos, colocamos para funcionar aqui, para usar, né? Foi que aconteceu que não estava funcionando direito, não estava gelando. Aí achávamos que era o gás, foi trocado, achávamos que era a posição lá do condensador lá em cima, que não tinha um espaço ideal para jogar o ar quente para fora, foi ajustado isso daí, enfim, não era nada, e era a placa do ar-condicionado. Aí, fora da garantia já, né? Mas enfim, agora deu tudo certo, foi consertado. E olha só fazia o espelho que vai lá para o outro lado, ali no lado daquela bancada que fica o modem, os modems, né, os switches, roteadores, etc e tal. Vai ficar bem bacana. Tá ficando lindo, tá ficando lindo. Poltronazinha que chegou faz uns 3 dias, eu acho. E o sofazinho aí que chegou semana passada. Lindo, inclusive. Lindo, 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 lindo e lindo. E olha só ali a marca, logo na entrada. A pessoa entra, vê o torão, passa pela porta de vidro, já vê ali Quant Capital. A logo tá bonita, viu? Vamos olhar de perto. Ficou bonito. Ficou bonito mesmo. Olha só. Mas rapaz. Vamos lá. E o seguinte, o que acontece? Ano passado, de janeiro, fevereiro, março, de março até dezembro, consegui um resultado de pouco mais de 200%. 200%. Tiveram os meses ali que foram 20%, tiveram os meses que foram 28%, teve mês que foi 28%, teve mês que foi 5%, teve mês que foi 1%, teve mês que foi pouco menos de 1%, mas ainda foi positivo. Não fechei nenhum mês negativo por causa das operações no modelo operacional que eu estava seguindo aqui. E esse modelo operacional é chamado de modelo quantitativo, né? Trading quantitativo, trade quantitativo, que ele basicamente, só para você entender, ele basicamente utiliza através de cálculos matemáticos, estatísticas, probabilidades, a sua base para a tomada de decisão. E isso, cara, isso ajuda pra caramba. Por quê? Porque a gente consegue testar facilmente o passado, ver como é que esses modelos se desenvolveram, né? Como eles funcionaram e testar a robustez deles, né? Na verdade. São alguns modelos. E com isso traz muita, posso dizer, tranquilidade na medida do possível, porque há uns testes muito pesados por trás ali que trazem mais segurança, diferentemente de operar de forma manual, de forma discricionária, que seria o quê? Operar de forma normal que a gente vê por aí, né? A gente simplesmente pega o notebook, o computador, começa a operar ali, achando que estamos numa região de suporte, achando que estamos numa região de resistência, e basicamente, né, vende, compra, etc e tal. Só que esse modelo é um modelo discricionário, um método discricionário, né, onde vai muito da visão de cada trader. Cada um pode enxergar de uma forma, às vezes a nossa visão no dia pode não estar muito bem alinhada e acaba identificando regiões ali que podem não ser consideradas boas realmente, enfim, é subjetivo, né? Podemos dizer assim. Óbvio que existem algumas estratégias objetivas, etc e tal, mas a essência da grande maioria das estratégias, elas têm muita subjetividade. Isso é um grande problema. É uma parada que, inclusive, eu diminuo bastante na tomada de decisão para as entradas no meu
da estratégia que eu passo no meu treinamento de swing trade. Mas enfim, então, utilizando os métodos quantitativos, temos ali um robô, basicamente, onde vai executar uma estratégia que tem como base matemática, estatística, probabilidades, etc. e tudo mais. E a gente consegue testar em um período relativamente grande, de forma eficiente, né? Os testes que a gente faz aqui, por exemplo, são com estratégias que devem ter um funcionamento bacana de 2016 até hoje, 2021, ou seja, temos aí 5 anos de teste da estratégia, onde o mercado ele aumentou a volatilidade, ele baixou a volatilidade, ele ficou com a volatilidade, né, meio termo ali, enfim, tiveram várias variâncias, melhor dizendo, do mercado para tornar ou para testar a estratégia e ver se ela realmente é robusta, se precisa de alguma adaptação, se precisa de alguma melhoria, e isso é muito bacana, né? À medida que o mercado vai mudando, a gente precisa se adaptar a essas mudanças, muitas das vezes, né? Tem estratégias que só vão funcionar quando o mercado estiver em tendência, só vão funcionar quando o mercado estiver lateral, só vão funcionar quando o mercado tiver baixa volatilidade ou alta volatilidade, ou um meio termo. Então, o ideal, obviamente, é ter uma estratégia que consiga ser eficiente em qualquer momento, em qualquer ciclo do mercado. E o mercado muda, ele está em constante mudança. E cabe a nós que operamos manual estarmos nos adaptando a essas mudanças. E no quesito quantitativo, operações automatizadas e tal, cabe o algoritmo tá se adaptando e entendendo ali como é que o mercado está se comportando para que consiga operar de maneira o mais eficiente possível, né? Óbvio que nada é 100% eficiente, mas a gente busca algo que seja realmente funcional e que traga bons resultados na medida do risco que a gente enfrenta, né? Porque afinal, quanto maior o risco, maior a possibilidade de rentabilidade. É basicamente assim que funciona. E óbvio que existe estratégia que tem um risco maior e a rentabilidade menor, e o inverso também. Enfim, existem umas variáveis ali, umas variâncias ali, podemos observar, né? Podemos observar. Aí isso tudo alinhado com taxa de acerto, o drawdown que a estratégia levou em um determinado período, várias informações ali que a gente junta tudo e analisa o que é que está sendo interessante ou não. Às vezes por exemplo, uma estratégia que tem um risco-retorno invertido, vou exagerar, que usa 10/1, ou seja, busca 1 para perder 10, ela pode ter uma taxa de acerto de 99%, 99,99%. Ela conseguiu passar de 2016 até hoje no teste de robustez, ela foi eficiente, etc e tal. E cara, é um 10/1. Só o risco-retorno por si só, ele vai definir se minha estratégia é vencedora ou não? Não. Mas testar a estratégia e ver se ela consegue sobreviver nesse período, nesses vários ciclos, né, de mercado, é o que vai fazer com que ela possa ser vencedora ou não, né? Assim como temos estratégias com risco-retorno positivo. E assim, por o psicológico, para quem opera manual, risco-retorno positivo, ao meu ver, é mais interessante. Por quê? Porque vamos lá, imagina que tu tem uma operação com risco-retorno de 10/1, que é o exemplo que a gente estava citando. Então você está operando ali, fez 10 operações. Show, tudo gain, tudo deu certinho, lucro no bolso. E daí vai fazer a 11ª. E toma um stop, devolve 10, ou seja, o trabalho que o cara teve manualmente ali de 10 operações foi devolvida somente em uma. Como é que isso influencia no psicológico, principalmente no psicológico do iniciante? Cara, isso atrapalha bastante, isso atrapalha muito. Mas isso quer dizer que a estratégia é ruim? Não. Isso quer dizer que ela não funciona? Não. Mas para o iniciante eu vejo que isso é um fator que atrapalha bastante e faz uma diferença no longo prazo, ou até mesmo no curto e médio prazo para o iniciante. Talvez ali depois que ele está no longo prazo, está com mais experiência, ele consiga entender e aceitar isso, mas no primeiro momento eu acredito fortemente que mexe muito com o psicológico dos iniciantes. Eles não estão preparados
para trabalhar com o risco-retorno invertido. E por outro lado, temos o risco-retorno positivo, que vamos exagerar, de 1 para 10, ou seja, eu perco 1 para buscar 10. Esse é o risco-retorno positivo, né? Então, se você tem ali, vai fazer 10 operações, cara, se tu erra 9 e acerta décima, um take cheio, você consegue recuperar tudo que você perdeu e ainda sair positivo. Isso é muito bom para o psicológico. Eu particularmente vejo isso de forma positiva para o psicológico do iniciante. Assim como, por exemplo, o cara tá lá operando 10 vezes, aí toma um stop, aí toma um gain, aí toma stop e ainda está positivo. Então isso faz realmente uma diferença em cima da experiência que eu tenho em lidar com os iniciantes, com traders iniciantes, bem bacana. E é basicamente a filosofia que eu prego hoje para meus alunos, as pessoas que me seguem, tentar sempre direcionar para um risco-retorno positivo, obviamente com a estratégia que funcione. Então, galera, basicamente isso que eu queria estar passando aqui para vocês. O modelo quantitativo me ajudou bastante porque é fácil, entre aspas, validá-lo, né? Eu consigo automatizar muitas vezes essas estratégias, essas entradas, para validar através de um backtest e me sentir muito mais seguro em estar executando a estratégia. Seja até mesmo manualmente. Se eu for operar manualmente, mas eu tenho ela validada através de backtest, através de testes de robustez e tudo mais, certamente o meu psicológico, ou o psicológico do trader que vai estar executando essa estratégia, vai estar muito mais tranquilo. Beleza? Então era isso aí que eu queria estar conversando com vocês hoje. Deixa aquele velho like que é importante. Se inscreve se for inscrito. Tamo junto e valeu!